Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Confesso, que o nervosismo é grande, a responsabilidade é maior ainda, mas nós estamos aqui na dependência de Deus. Sabemos que se não fosse Ele, nós não tínhamos nem levantado pela manhã, Quero agradecer a Deus, pela vida da minha esposa, também Eliane, que sempre que o pastor Marcel me convida, irmãos, eu dou uma rateada assim para aceitar, porque é um temor muito grande, mas ela sempre me incentiva, ela é a primeira a aceitar, não vai sim. Então é muito bom ter uma pessoa que acredita no ministério da gente, no chamado da gente. Então quero louvar a Deus pela vida dela, amém? Você aí que trouxe a sua palavra, abra comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Amém? Versículo 1. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregasse a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele. E ouvindo esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela sua santa palavra. Confesso, Deus, que de mim, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Ó Deus, eu quero nessa noite pedir ao Senhor, usa-me conforme o teu querer, conforme a sua vontade. Eu sei, Deus, que eu estou aqui somente para explicar a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa também me dar graça para aplicar ela da forma correta, Senhor. Eu te peço ao Senhor que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração, e que o Senhor, meu Pai, fique à vontade. Ó Pai, a tua palavra diz que aonde o teu Espírito está, há liberdade. Ó Deus, que nós possamos estar aqui, Senhor, sentindo essa liberdade. Ó Deus, que nós estamos aqui como filhos, como povo de Deus, que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Amém. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, estes versículos escritos
pelo Dr. Lucas, é uma passagem que se tornou bastante conhecida, até mesmo por uma frase, né? Um milagre que aconteceu somente por uma palavra de Jesus. Esses versículos se tornou, essa história, ela apanhou essa fama de que este milagre, ele foi feito por Jesus por uma só palavra. Então, nós que conhecemos este versículo, mas lendo estes versículos, lendo essa história, algo me chamou muita atenção, porque Jesus, ele vai se admirar do centurião. Jesus é aquele que merece toda a admiração. Jesus é ele quem deve ser admirado. É Jesus que tem que trazer a admiração para nós. Mas Jesus, ele é tão humilde que ele é capaz de admirar um homem. A humildade de Jesus é tão grande que é ele quem deve ser admirado, mas ele é tão humilde a ponto de dizer que está admirado por um homem. Então, eu fui lendo, estudando esta passagem, e eu fiquei me perguntando por que Jesus se admirou deste homem. Por que Jesus, ele fica desta forma, admirado a ponto de dizer que nem em Israel houve uma fé tão tremenda como esta. E eu estudando, meditando nesses versículos, eu pude enxergar aqui 3 coisas que este centurião faz, que existe na vida de Jesus e também nos ensinamentos de Jesus. Porque a fé é isto, é nós termos algo em nossa vida gerada por Deus e algo em nossa vida gerada também pelo ensino de Deus. Jesus aqui, eu vejo 3 coisas, e nós vamos trabalhar aqui 3 coisas que esse centurião faz, que deixa Jesus admirado. A primeira coisa é que este centurião, nós sabemos que ele tem soldados, ele tem servos ao seu dispor. Ele é um líder, ele é alguém que toma conta da cidade, ele é alguém colocado em Cafarnaum a serviço de Roma. Então ele tem soldados, ele tem servos. E nós sabemos que aquela maneira de lidar com as coisas não é a mesma de hoje. Naquele dia, ele poderia dispensar esse servo, ele poderia mandar matar esse servo, ele poderia mandar fazer o que quiser com o servo. Mas este centurião, ele vai ter compaixão do servo. É a primeira coisa que eu acredito que vai fazer Jesus ficar admirado. É a compaixão do centurião pelo servo. Porque compaixão é algo que existe na vida de Jesus. É algo que faz parte da essência de Jesus. Compaixão. A palavra do Senhor diz que em Mateus capítulo de número 5, ele olha para a multidão e observa que a multidão está andando como ovelhas que não têm pastor. E a palavra do Senhor diz que Jesus tem compaixão da multidão. E tendo compaixão da multidão, Jesus vai pegar os discípulos, vai chamar eles de 2 a 2, vai ordenar o Espírito Santo, vai dar poder para eles irem até as aldeias, anunciar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Por causa da compaixão de Jesus. Faz parte da essência de Jesus. Ele é compaixão, ele tem compaixão. Então, quando ele tem essa compaixão da multidão, ele faz algo. Porque eu aprendi que compaixão, ela é mais do que um sentimento. Ela vai levar o homem a uma ação. Porque não tem como nós olharmos a dor de alguém e dizermos, nossa, que pena,
e não fazer nada. Isso não é compaixão. Mas quando você vê a dor de alguém, quando você vê o sofrimento de alguém e faz algo, você tem compaixão. Porque ela vai te levar a uma ação. Então, compaixão, ele tem compaixão do seu servo. Outro ensinamento de Jesus sobre compaixão, a palavra do Senhor diz que um dos escribas veio e perguntou para ele: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, o que diz na lei, você sabe. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer para ele: faze isto e terás. Aí ele vai dizer: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar para ele uma história do bom samaritano, que nós sabemos. E a palavra do Senhor diz que Jesus vai contar a história do bom samaritano, que um homem estava descendo de Jericó até Jerusalém, caiu na mão de salteadores, foi deixado como meio morto. Passou o fariseu, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Mas veio no mesmo caminho o bom samaritano. Ele para, ele vai, ele dá o seu cavalo, ele coloca azeite, ele coloca ataduras. Ele vai, pega aquele homem, leva o homem para ser cuidado. Então, depois que Jesus conta essa história, Jesus vai falar assim: qual dos três é o próximo dele? E o escriba vai responder: aquele que usou de compaixão, ou que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus está ensinando que compaixão, se você esteve em uma situação difícil, alguém te ajudou, esse é o seu próximo. Se você ajudou alguém que estava em uma situação difícil, naquele dia você foi o próximo dele. Porque você usou de compaixão. E a palavra do Senhor diz que este centurião, ele tem compaixão do servo, e tendo compaixão do servo, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir os religiosos de Cafarnaum, os líderes da religião ali em Cafarnaum, das sinagogas de Cafarnaum, a irem até Jesus, pedindo para que Jesus fosse curar o seu servo. O texto é muito explicado. E eu achei interessante, porque agora os líderes religiosos não estão indo até Jesus para acusar Jesus. Eles não estão indo até Jesus para tentar prender Jesus. Eles não estão indo até Jesus para pegar Jesus na lei. Não, eles estão indo para pedir um favor a Jesus. Eles estão indo para pedir uma obra de Jesus, um favor de Jesus. E é interessante que este homem, a segunda coisa que me chamou a atenção neste homem, que fez Jesus ficar admirado por ele, é que ele se humilhou. Ele despiu-se da sua posição. Ele poderia ter ido até Jesus e falar assim: Jesus, eu sou o centurião daqui. Jesus, eu sou respeitado em Cafarnaum. Jesus, eu construí a sinagoga. Jesus, eu tenho consideração pelo povo aqui. Jesus, eu trato o povo bem. Então o Senhor pode ir lá na minha casa? Não, ele não fez isso. Ele disse que ele não teve, porque ele não tinha um merecimento nenhum de estar perto de Jesus. Ele não era digno de estar diante de Jesus. Ele não era digno de que Jesus fosse até a sua casa. Ele não era digno de estar na presença de Jesus. Ele se humilhou. E se humilhar faz parte da vida de Jesus. A palavra do Senhor diz que em Filipenses capítulo número 2, que ele mesmo sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, despiu-se da sua glória, assumindo a forma de homem. Então se humilhou, Jesus se humilhou, faz parte da essência de Jesus. Ele se humilhou tanto que ele foi nascer numa manjedoura, porque não havia mais lugares para ele nascer.
Ele se humilhou tanto que ele preferiu andar ali na região da Galiléia, iniciar o seu ministério ali, em vez de primeiro em Jerusalém, ser reconhecido como profeta lá, não. Ele vai começar nas aldeias da Galiléia, nos lugares mais simples. Ele era tão humilde que quando disseram para uns dos discípulos que tinham achado o Messias, e era Jesus de Nazaré, disseram, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, o se humilhar fez parte da vida de Jesus, e também fez parte do ensino de Jesus. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus disse que aquele que se humilhar será exaltado. E esse centurião, ele vai se humilhar. É se humilhar. Irmãos, eu aprendo muito com esse homem, porque nós entendemos que tudo que nós recebemos, ou quando nós vamos orar ao Senhor, nós não devemos dizer as nossas qualidades. Sabemos que nós não temos nenhuma. Mas quantas das vezes, irmãos, nós nos pegamos até em meio à oração, achando que nós temos direito de receber alguma coisa, ou achando que nós temos o direito de que Jesus faz por nós, porque, não Jesus, porque hoje eu vou à igreja, não Jesus, porque hoje eu sou um novo homem. Não, a gente nunca devemos em nossa oração, ainda mais de petição, irmão, reivindicar alguma coisa, dizer que nós somos merecedores de algo. Nunca. Então este homem, ele vai ser admirado por Jesus, porque ele vai se humilhar. E se humilhar faz parte da vida de Jesus. Se humilhar faz parte da essência de Jesus. Irmãos, este homem, ele vai se humilhar tanto a ponto de mandar alguém ir no lugar dele para conversar com Jesus. Ele vai se humilhar tanto a ponto de alguém de ir lá e mandar mais gente, porque ele já ouviu falar que Jesus estava indo até a sua casa. Agora seja sincero, medite comigo. Você acha que você é merecedor que Jesus esteja em sua casa? Irmãos, você acha que você merece o favor de Deus? Você merece o milagre de Deus? Você merece a cura de Deus? Esse homem nos ensina, irmãos, que se você quer que Jesus fique admirado com a sua oração, primeiro reconheça que você não merece nada. Primeiro que você reconheça que você não tem mérito nenhum. Eu gosto muito de um versículo que diz lá em João, capítulo de número 3, versículo 57, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. É muito bom, irmãos, saber olharmos para quem nós somos hoje e entendermos, irmãos, que nós não somos merecedores de nada. Irmãos, hoje eu converso com pessoas que usam drogas, que bebem, que vivem uma vida louca, e eles olham para mim e pensam assim, né? Graças a Deus, né? Não, você não bebe. Irmãos, e eu fico pensando, quantas das vezes eu quis sozinho largar a bebida, quantas das vezes eu quis sozinho largar as drogas, quantas das vezes eu prometi para minha mãe, mãe, eu nunca mais vou usar esse trem, mãe, nunca mais eu vou mexer com essas coisas. Quantas das vezes, no outro dia, estava lá eu de novo. Mas quando, irmãos, pregaram o evangelho para mim, e disseram que Jesus, ele morreu na cruz por mim, quando me disseram que Jesus ia mudar a minha história, que eu nunca mais ia ser o mesmo, e me disseram, irmãos, eu me agarrei nele. Isso, irmãos, é muito bom. Então hoje eu tento falar para eles, porque, irmãos,
É muito bom servir a Deus. É muito bom andar com Jesus, mas nós não temos mérito nenhum. É muito bom vir na igreja. É muito bom estar na casa do Pai. É muito bom ter família. É muito bom. Mas, irmãos, nós não somos merecedores de nada. Irmãos, se você tem vivido uma vida abençoada, se você tem necessidade de um milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, aprenda com este homem, se coloque diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu não mereço, mas faz, Jesus, eu não mereço. Então, a outra coisa que eu quis deixar para o final, que este homem, ele expressa, né, no seu comportamento, na sua fé, porque isso aqui é fé, irmãos. Antes eu achava que para ter muita fé a gente tinha que pregar para a multidão, né, ou orar. A gente acha que ter fé, irmãos, este homem vai aqui ter uma fé admirada por Jesus, dedicada a uma pessoa. E às vezes a gente cai no erro de querer ganhar a cidade inteira. Não é errado, né? Mas a gente acha que para demonstrar que temos fé, tem que ter um movimento muito grande. A gente acha que para Jesus se admirar da nossa fé, nós temos que ter algo tem que ser muito grande. Uma pessoa. Ele se dedicou a uma pessoa. E a fé dele foi admirada por Jesus. Então, irmãos, talvez você acha que você não tem muita fé. Mas se você tem orado por alguém, uma pessoa. Se você tem pregado por alguém, uma pessoa. Se você tem dado um bom testemunho. Se você tem evangelizado uma pessoa. Se você tem lutado para que uma pessoa se achegue à cruz como você se achegou, você tem fé. Uma pessoa. E este homem, ele vai dizer algo aqui muito interessante para Jesus. É que Jesus não precisa vir até a minha casa, porque eu sou homem de autoridade. Eu tenho vários servos. Quando eu digo para ele vai, ele vai. Quando eu digo para outro vem, eles vêm. Quando eu digo para outro faz isso, ele faz. Jesus, eu tenho autoridade. E o Senhor também tem. Manda só uma palavra. Irmãos, quantos cristãos esquecem que Jesus tem autoridade? Quantas pessoas esquecem que Jesus tem autoridade? Jesus tem autoridade para curar enfermo. Jesus tem autoridade para expulsar demônios. Jesus tem autoridade para fazer você firmar na fé. Jesus tem autoridade para fazer você vencer os seus pecados. Jesus tem autoridade para mudar a sua história. Jesus tem autoridade para mudar a sua família. Jesus tem autoridade para expulsar todos os demônios que aprisionam alguém que você ama. Ele tem autoridade, ele não perdeu a autoridade. Ele mesmo diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quantos cristãos vivem como se Jesus não tivesse autoridade? Quantos cristãos vão pedir algo impossível para Jesus, não conseguem mais? Quantas pessoas olham uma enfermidade ou olham uma situação, já está orando, quem sabe você está orando há muito tempo, mas não está pensando que Jesus tem essa autoridade. Jesus me levou a orar por uma pessoa, um determinado tempo, essa pessoa ficava no meio cristão e me preocupava muito, porque era um simpatizante do Evangelho e nunca converteu, e eu ficava ali assim, eu nem sei como eu oro, porque até vai lá, visita a igreja, mas nem sei como eu oro. Aí Deus foi ministrando no meu coração que eu devia orar, que se Deus quisesse, aquela pessoa ia se converter. Deus, o Senhor tem autoridade para arrancar os vícios. Deus, o Senhor tem autoridade para mudar a história. E eu fui levado a orar assim. Graças a Deus essa pessoa está firme no Evangelho. Desceu as águas, está caminhando.
porque o Espírito Santo, ele me lembrou. Quem sabe você está aqui nessa noite, está até desanimado na fé, porque tem orado já tem um tempão. Eu vou lá na igreja, pelo contrário, as coisas estão até piorando. Eu vou lá na igreja, a luta está travada, está aumentando. Quem sabe nessa noite, e a autoridade é algo que faz parte da vida de Jesus. A palavra do Senhor diz que os demônios se submetiam a Ele. Ó Filho do Deus vivo, por que nos atormentas antes da hora? A palavra do Senhor diz que quando Ele entra em Gadara, os demônios, 2.000, a legião, vai se prostra no pé dele, pedindo para que eles fossem para as manadas de porcos. Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade para qualquer situação. O que nós precisamos é ligar a nossa vontade à vontade dele. Irmãos, e não se assuste se você tem caminhado e tem esquecido da autoridade de Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro andou com ele cerca de 3 anos e meio. E lá no Getsêmani, quando os soldados vão lá prender Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus vai lá ser preso com paus. Eles vão com paus e espadas prender Jesus, como se fosse prender um bandido, como se fosse para uma guerra, prender alguém sanguinário, um assassino. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegam lá, Pedro vai puxar a espada do soldado Malco e cortar a orelha do homem. A palavra do Senhor diz que Jesus vai pegar aquela espada e vai dizer para ele: Pedro, quem com espada fere, com espada você será ferido. E cura a orelha do soldado. E é interessante que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, presta atenção, se eu quisesse, o meu pai enviaria um exército de anjos aqui para me defender. Pedro, eu estou indo para a cruz, mas eu ainda tenho autoridade, Pedro. Pedro, eu estou indo para a cruz, eu estou pagando a dívida, eu estou cumprindo a vontade do Pai, mas eu tenho autoridade. Quem sabe, irmãos, você está aqui, não caia nesta fé monótona de que Jesus é simplesmente um cara legal. Jesus é Deus. Jesus tem autoridade no céu e na terra. Jesus, ele ainda é o mesmo. A palavra do Senhor diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Quem sabe você está aqui nessa noite, irmãos. Não desista. Quem sabe a sua fé está se tornando uma fé fria. Quem sabe você está desmotivado a caminhar. Quem sabe você está até vindo na igreja. Quem sabe você não prega até mais o evangelho. Quem sabe você não está orando mais, intercedendo mais como intercedia, porque você pensa que Jesus perdeu a autoridade. Mas Jesus nunca perderá a sua autoridade. A palavra do Senhor diz que João falou assim: ninguém é digno de rasgar os selos, de abrir o livro. Não há ninguém na terra, não há ninguém no céu. Mas aí disseram para Jesus: eis aí, o leão, a raiz de Davi, que venceu a morte. Fique de pé no seu lugar, irmãos. Esta é uma fé. Esta é a fé. A fé não é só vir na igreja. Meu Deus, a fé não é só vir nesse lugar tão bom de vir. A fé é algo que Deus deu ao homem, é um presente de Deus dado ao homem. A palavra do Senhor diz que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos,
Eu quero orar nessa noite em cima dessa palavra. Jesus ainda tem autoridade. Quem sabe você tem até tentado voltar para o Evangelho e tem falado, eu não consigo. Quem sabe você está até tentando mudar e está dizendo, eu não consigo. Você não consegue mesmo, mas Jesus consegue. Mas Jesus consegue. Clama a Ele que Ele consegue, não desiste, que Ele consegue. Eu quero orar, feche seus olhos. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas eu quero dizer para você, creia na autoridade de Deus, creia na autoridade de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós bendizemos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. E nós oramos nessa noite, meu Pai, por pessoas que estão aqui neste lugar. Estão, meu Pai, talvez com a visão meio turbada, Senhor. Ou estão até mesmo cegos espiritualmente, como servo, meu Pai, de Eliseu, que não conseguiu contemplar, Senhor, aquelas carruagens de fogo. Ó Deus, mas eu quero orar nessa noite, meu Pai, para que o Senhor desperte uma fé incondicional, uma fé que o Senhor admira, Senhor. Que pessoas que entraram aqui achando que o Senhor é somente um cara legal, que venham entender que o Senhor é Deus, que o Senhor tem autoridade, que o Senhor ainda muda história, que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda transforma a família, Senhor. Eu oro nessa noite pedindo ao Senhor, não deixa o inimigo nos enganar, pensarmos que nós estamos perdendo, mas nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantos cristãos desanimados, Senhor, quantos cristãos abalados, quantos cristãos que já estão marcados, desgastados, ó Deus, mas eu quero orar nessa noite, faça conforme a tua autoridade, faça conforme o seu querer. Nós fazemos nessa noite como aquele centurião, Senhor, nós não somos merecedores, nós não somos dignos, Senhor, mas o Senhor possa fazer, pode ser só por uma palavra, pode ser do jeito que o Senhor quiser, pode levar um ano, pode levar um mês, pode levar só uma palavra, mas faz, Senhor. Assim nós clamamos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do Josimar, que possamos ter esse ensinamento nas nossas vidas, né? Que esse centurião viveu de ir até Jesus, colocar a sua fé em ação, se humilhar diante do Senhor, e o milagre é com ele. A Bíblia fala que no finalzinho, no último versículo, ele voltou para casa só. Então a gente pode usar esse versículo aqui para encerrar o culto, né? Pode ir embora, você vai chegar em casa, pode ser que o milagre já aconteceu lá. Amém? Nós devemos tomar posse dessa palavra maravilhosa. Amém? Irmãos, só os avisos aqui rapidinho. O pastor Everton está pregando em Boa Família, na congregação de Boa Família hoje. Está lá ministrando a palavra junto com o Caio. E domingo de manhã, né, como eu falei aqui, às 9 horas da manhã, nós teremos uma reunião. Atenção aí, todos os líderes, diáconos, obreiros, ministério de louvor, anfitriões, 9 horas da manhã, nós temos uma reunião aqui com toda a igreja. Então, toda a igreja é convidada a participar, amém? Nós iremos fazer a prestação de contas para com a igreja, e também eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, amém? Então aguardo vocês aqui domingo às 9 da manhã. E lembrando que domingo à noite nós teremos pão e vinho. O menininho lá da sala de computação, né? Ele falou comigo, que dia que vai ter o pão e vinho? Eu falei assim, essa semana tem pão e vinho, você pode vir que tem. Ele, tem mesmo, é sério? Eu falei, tem. Então, irmãos, as crianças estão querendo tomar a Santa Ceia.
E os adultos precisam acordar também, que quem toma Santa Ceia aqui na terra, vai tomar no céu para a glória de Deus. Quando nós tomamos Santa Ceia, nós estamos falando assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos dizendo assim, Senhor, pode voltar para buscar a sua igreja. Né? Então, estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. E também tem culto das primícias. Você pode trazer os seus alimentos, trazer as suas primícias em nome de Jesus. Lembrando também que segunda-feira tem gincana bíblica com os varões, amém? Tem gincana bíblica, presta atenção, gincana bíblica com os varões. Nós vamos fazer a gincana no livro de Tiago. Segunda-feira, às 19h30, já leu Tiago quantas vezes, Josimar? Então, vai lendo aí, tem gente que já está lendo, já está estudando, vai ter troféu para os ganhadores, amém? Estuda aí o livro de Tiago, amém, PV? Vai decorando tudo aí, coloca no esquema e vem para cá, segunda-feira, às 19h30, amém, varões? Em nome de Jesus, vai ser bênção. E, irmãos, agora não adianta nem avisar mais, mas nós estamos tendo oração 6 horas da manhã, tá? Só tem 5 vindo. Eu, o Duda, a Regina, o Gabriel e a Tia Mina. Tem mais alguém que apareceu? E o Negão. Só esse, de manhã, eu não sei de noite. A Poliana apareceu esses dias também, né, Poliana? Então, todos os dias aqui, é só amanhã agora. E a Tia Mina falou que vai trazer pão amanhã. Se você vier, ela vai ter que trazer 30. Amém? Estamos aqui orando de manhã às 6 da manhã e amanhã à tarde também, às 6 horas da tarde. Estamos orando, buscando a face do Senhor. Vamos encerrar? Em nome de Jesus? Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por nós estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos ao Senhor que continue falando com a Tua igreja por intermédio da Tua santa e gloriosa palavra. Ao nós retornarmos para o nosso lar, possamos refletir na mensagem do Senhor e tentar colocar em prática, Deus, para que o Teu nome a cada dia seja glorificado em nossas vidas. Toma cada um em Tuas mãos, toma os Teus servos, as Suas servas, e que o Teu nome seja, ó Deus, glorificado. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz... Deus abençoe, um final de semana abençoado em nome de Jesus.